Os becos de Goiás guardam uma memória subterrânea. Estreitos e sujos, esquecidos e abandonados, às vezes sem saída. Os becos eram o espaço do que deveria ser escondido. À noite, os becos eram o lugar das prostitutas. Durante o dia, servia de passagem para as mulheres de família, que não podiam sair desacompanhadas. As ruas da cidade eram o espaço dos homens. O lugar das mulheres era a casa, de onde observavam o mundo pela janela. Esses becos e janelas se modificaram, mas não desapareceram. Meu nome é Juliana Chaves de Mendonça, eu sou médica. Então, eu não estudei em escola pública, eu estudei em escola particular. Eu costumo dizer que eu não sou a superação, eu sou filha da superação, né? Os meus pais se esforçaram muito, eles são a superação, eles são uma história de superação muito bonita. Meu pai trabalhando desde os 13 anos de idade, passou num concurso público e graças a isso ele conseguiu dar uma educação de muita qualidade para nós, assim. E foram 4 anos tentando até eu conseguir passar na PUC, até eu conseguir realizar esse sonho. Eu e meu irmão costumava dizer que a gente tomava café da manhã aprendendo que a Terra nem sempre seria um lugar muito seguro. Então, desde pequenininho, a gente cresceu com os nossos pais com essa frase de que se o branco tira 8, 9, você tem que tirar 10, 11. Era o mínimo que a gente tem que fazer. E que tem que ser sempre muito educado e nunca deixar nada nem ninguém duvidar da gente e tal. Então sempre foi uma coisa muito pesada para a educação. Então quando eu cheguei para fazer a matrícula, tanto é que eu falei, fomos todos juntos, eu tava morrendo de medo. Assim, por fora tava tudo certo, mas eu tava morrendo de medo. Negra, numa escola particular, numa faculdade elitista, num curso elitista, a gente tava morrendo de medo. Fomos todo mundo segurando a mão. Eu dava mais certo na área de exatas. E quando eu fui prestar vestibular, a única chance de eu fazer faculdade era se eu estudasse na UFG, aqui em Goiânia, né? Assim, ou não, tinha que ser uma faculdade pública, né? Meu pai não tinha dinheiro para me ajudar. E eu falei, olha, eu preciso ir para a área de exatas, porque é o que eu sei fazer. E na época, a gente tinha o curso de engenharia civil, elétrica e de computação. E eu tenho uma tia que é engenheira eletricista, que é professora da universidade. E eu via que ela estava bem e tal. Então, assim, com 16 anos, era a referência que eu tinha. Então, eu optei por fazer redes de comunicação aqui no Cefet mesmo. Na época era Cefet, em 2005, né?
quando eu entrei. E depois que eu entrei no curso, eu gostei do curso, mas eu senti muita dificuldade porque eu não tinha computador. Eu fui ter meu primeiro computador com 1 ano de faculdade já, então eu tive muito problema nas disciplinas técnicas, mas nas disciplinas teóricas eu tinha uma certa facilidade, mas disciplinas técnicas eu tinha muita dificuldade por não ter tido essa familiaridade anterior com computador. Para conseguir o meu primeiro computador, eu lembro até hoje, eu tive que vender o meu cabelo e foi isso. Foi assim que eu escolhi essa área, mas eu não sabia muito bem do que se tratava. Eu fiz então o ensino fundamental lá na Bahia, né, em Caetité, que é no sudoeste da Bahia, cidadezinha muito pequena. E como eu tinha parentes aqui em Goiânia, aí eu poderia ter ido para Salvador, né, mas tinha parentes aqui em Goiânia e meu pai resolveu mandar a gente aqui. Eu falo a gente porque eu e meus irmãos, né? Prestei vestibular, passei no vestibular para fazer o curso de medicina. Até então eu não pensava em neurocirurgia. Nesses hospitais que eu fiz estágio, num deles tem residência de neurocirurgia. E aí eu continuei, eu terminei o curso de medicina e já fui contratada na UTI de lá. Aí que eu fazia mesmo acompanhamento dos pós-operatórios e aí via a programação de residência lá, né? Eu via os residentes, assistia algumas aulas. Então, eu invoquei que eu queria ser neurocirurgiã mesmo e nada tirava da minha cabeça, né? Mas eu recebi muitos conselhos até para continuar lá nesse hospital, mas como neurologista clínica, porque a neurocirurgia não dava certo, não casava, neurocirurgia e mulher. Porque o primeiro que o curso são 5 anos, né, a residência são 5 anos, neurologia clínica são 3 anos, e muito mais pesado, né, a neurocirurgia. Então eu recebi muitos conselhos. Teve uma médica num dos hospitais que eu trabalhava em UTI, que ela é cirurgiã, de cirurgia geral. Essa me falou, olha, você quer fazer, faça, minha filha. Quer fazer, faça. Eu lembro de 3 colegas meninas e o restante da turma toda masculina. Eram cerca de 30, 35 alunos e só 4, eu lembro de 4 alunas. E eu sei, assim, das que formaram, eu sei que as 4 não estão mais na área de computação. Devem ter 2 dessas 4 que estão ainda na área de computação e eu sou uma delas. É interessante isso, porque na minha turma entraram 3 meninas. De 36. E aí, na faculdade inteira, devia ter no máximo 10, 12 meninas nos 5 anos de curso. Assim. Tanto que quando tinham jogos, era um time só, o time de vôlei, de basquete, todos os times eram as mesmas meninas. E na faculdade, professoras, eu tive bastante, assim, não vou dizer que é metade, mas pelo contexto, uns 30% eram professoras. Por quê? Eu vejo isso, assim, hoje, mais velha. Uma engenheira, ela é muito mais aceita dando aula do que tocando uma obra, por exemplo. Bem, os professores, alguns eram bons professores, alguns não eram tão bons assim. Tinha, sim, um preconceito com as meninas, eu sentia uma indiferença, né? Como se a gente tivesse ali, não ia conseguir mesmo, ia acabar desistindo do curso ou não ia seguir aquela profissão. Professora mulher tinha uma e ela era professora substituta e ela lecionou por pouquíssimo tempo. Acho que eu peguei uma disciplina com uma professora mulher, o restante era em peso homem. Eu vivi, assim, algumas situações de assédio desagradáveis, assim, eu acho que é muito comum de todas as mulheres, de certa forma, uma posição, assim, enquanto aluna. Acredito que, acho que isso é, de certa forma, senso comum, né? Aquele fetiche professor-aluno tinha, mas houve algumas situações mais desagradáveis que, de certa forma, acho que passou dos limites. E ouso até dizer que o fato de ser negra, eu acho que deu uma passada nos limites numa situação em que eu estava no hospital e esse outro colega
agora colega, né? Mas na época ele tinha uma posição superior, uma posição de professor. E eu tava no centro cirúrgico, tava de máscara, auxiliando uma colega minha. E ele chegou ao ponto de dizer pra mim, tipo, ele já tinha alguns dias que ele tava assediando ali, a gente leva assim, no sorrisinho, sem graça, porque ele tá numa posição superior e é complicado quanto aluno. A gente tenta se impor, mas em algumas situações são difíceis. E aí tem um dia que ele chegou ao ponto de dizer, não, tira a máscara aí pra todo mundo ver, sabe? Como se estivesse me expondo, como se fosse uma mercadoria ali. Eu até tentava correr assim de vez em quando dele, dava uma fugida, mas ele ainda me achava às vezes nos corredores. E situações parecidas com essas, acredito que alguns colegas viveram, mas eu tenho a impressão que talvez por ser uma mulher negra, acho que essa sexualização, acho que ela vem um pouco mais forte. Eu tenho a impressão que é como se eles sentissem que fosse mais permitido, sabe? Esse tipo de assédio. Então, Mas o que eu vi mais pesado foi com relação aos professores. Então, eu tive episódios assim de professor mandar eu ir fazer balé, sabe? Falar que eu não tinha que estar ali. E hoje eu faço parte de um grupo que chama Mulheres na Engenharia, que foi um grupo que as professoras da UFG abriram por causa disso. Elas ficaram sabendo dessas, não sei se você já ouviu falar, elas ficaram sabendo dessas coisas que estavam acontecendo, porque às vezes o professor levava em piada, né? Eu desisti de matéria por causa disso. De tipo, o cara falar, você tinha que fazer uma pergunta, o cara, mas também mulher tinha que fazer umas perguntas dessas. Então, eu optei por entrar na pós-graduação. E daí, nessa pós-graduação, de 25 alunos, eu era a única mulher. Eu tive que insistir muito para conseguir bom salário, respeito no ambiente corporativo, porque quando eu estava na pós-graduação, eu ainda estava no call center, que foi o emprego que eu consegui. Eu não consegui nenhum estágio bom na área, então eu fui para o call center. Do call center, eu fui para uma empresa, um banco, e eu trabalhei como técnica de campo. E nesse banco foi a pior experiência que eu já tive na minha vida profissional, porque eu sofri muito assédio, assédio sexual, assédio moral. Chegaram a tirar fotos das minhas, né, nádegas enquanto eu estava agachada recolhendo alguns objetos para trabalhar, que eu era técnica de campo. Mostravam para mim fotos, né, de partes íntimas das pessoas e normalmente eram homens casados. Meu último estágio foi numa empresa de construção de usina, subestação de energia. E aí eu fiz o projeto, eu fiz o meu TCC fazendo o projeto para a empresa. E aí eu lembro que eu ia apresentar meu TCC e tal, virei para o meu chefe, bem na virada mesmo. Aí eu virei para o meu chefe e falei assim, então, estou formando. E aí, né, o que a gente vai ter e tal. E ele, assim, ele não insinuou, ele disse com todas as letras. Ele virou para mim e falou assim, olha, Valesca, eu sinto muito, mas aqui só tem vaga para tocar obra e mulher não toca obra. O mais engraçado é que o primeiro emprego que eu arrumei foi para tocar uma obra. E eu fui para uma cidade do interior e tal, e eu não sei se é porque eu estava recém-formada, eu estava muito empolgada, tipo, muito empolgada. E eu calçava minha botinha, meu capacete, eu ia toda cheia dos negócios. E tive episódios horríveis, assim, horríveis, de chegar, tipo, eu sou baixinha, né? De chegar e falar, ó, tá, nós estamos aqui, eu vim representar a empresa. Aí você vê, tipo, troca de olhares, sabe? Você vê o povo ligando pro seu chefe. Você fala, ué, mas eu tô fazendo tudo certo. Né? Você vê a equipe desmerecer, não é nem porque você foi incompetente, não deu nem tempo de ser incompetente. Né? Então, quando você chega a ser uma mulher nesse lugar, a premissa é que você está no lugar errado. Eu poderia ter sido incompetente? Poderia, mas eu não tive tempo disso. Eu tinha muito assim, eu falava, não, é porque eu estou no interior. Então eu vou trabalhar na capital. Aí eu arrumei um emprego em Brasília.
Aí cheguei em Brasília e falei, pô, cidade grande e tal, o pessoal é mais mente aberta, pá, pá. Sabe, empresa grande, top. Aí tô lá, na frente todo mundo tá ok, tô fazendo uma vistoria, um cara que era um supervisor, que era um cargo abaixo de mim. A gente entrou numa padaria do lugar que a gente trabalhava e ele virou para a moça que trabalhava na padaria e falou, ela que roubou meu trabalho, ela deve estar dando para alguém, né? Eu consegui um outro emprego que, na época, um colega meu me indicou e ele estava saindo daquele emprego e junto com ele foi um estagiário. Eu tive que fazer o serviço dos dois, do gerente de TI e do estagiário, ganhando menos da metade do gerente de TI. E assinaram a minha carteira como auxiliar de informática, sendo que eu era a única profissional de TI da empresa, que tinha um escritório e 23 lojas. Aí foi meio chocante, né? Porque o chefe da residência me chamou, aquele tanto de homem, nunca tinha entrado nenhuma mulher. E ele me chamou e disse para mim, olha, você sabe que o mundo discrimina, né, as mulheres. Ele falou, eu não discrimino, mas você sabe que o mundo é cheio de discriminações. E você sabe que na medicina tem discriminação, na área cirúrgica. Então, não existe neurocirurgião aqui no estado de Goiás. Então, se você quer ser igual um dos meninos, os meninos eram os residentes, né? Estavam já assim, estude mais do que eles. Escapuliu, eu engravidei e aí fiquei sem coragem de contar que eu estava grávida. Com medo, porque só homens lá, a única mulher que entra ainda aparece grávida. E aí, né, tem esse negócio de no início da gravidez, muito enjoo, de passar mal e não sei o quê. E eu demorei 2 dias para contar para ele que eu estava grávida, mas contei e ele não me deu a bronca que eu estava esperando. E foi bom, assim, para mim. Só que no 7º mês de gravidez eu tive trabalho de parto prematura, eu tive que ficar mais de repouso e eu saí. Isso, para mim, eu achava ruim, porque eu não queria, trabalhar, estar lá o tempo todo até na hora de ganhar neném. Né? Porque acabava sobrecarregando os outros. E aí, na minha cabeça, né, eles iriam falar o quê? Aí, ó, é mulher, se fosse homem não estava faltando e não estava sobrecarregando a gente. É mulher, engravidou e aí o que está acontecendo? Eu acho que quanto a ser a área médica ser majoritariamente de homens, eu acho que isso está mudando muito. Tanto é que na minha turma, nós éramos 42, acho que eram 12 homens e 30 mulheres. Então, assim, as coisas estão mudando bastante. Mas a gente vem de um histórico, tanto é que a maioria dos meus professores são homens, né? Então, as coisas estão mudando agora. E quanto a essa questão de especialidade, gênero, tem bastante. Eu escolhi, assim, uma especialidade, eu quero fazer ginecologia e obstetrícia, por vários motivos, quero dar uma atenção uma atenção maior às mulheres, etc. Mas eu tenho amigas que, por exemplo, já passaram na residência para cirurgia geral, outra ortopedia, algumas outras especialidades que são majoritariamente compostas por homens e assim, até quando estudante, né, a gente recebia bastante, tipo, falinha machista. Teve um médico que falou pra mim, não, você vai fazer isso, você vai fazer, que eu falei que eu queria fazer GO, né, que é uma especialidade bem cansativa, digamos assim. Ele, não, mas não estraga essa pele com isso, não. Vai fazer uma especialidade que você cuida dos filhos, não vai ter tempo pra isso. Outras colegas mesmo que querem fazer cirurgia geral, né, muitos professores desacreditando, sabe, desincentivando, falando, não, mas como é que você vai cuidar dos filhos, cuidar de casa, se tiver nessa rotina de cirurgia? Agora, tinha a escala de cirurgia que geralmente as cirurgias maiores não é desse residente ainda, né? Só que eu não sei se é porque eu era mulher, mas eu senti que sim. Então, o que acontecia? Me colocavam na cirurgia da tarde, nas maiores cirurgias, com o chefe da residência, que era o mais bravo, né? No começo eu fiquei
chateada, mas eu não demonstrava também, sabe? Eu não demonstrava chateação. Só que depois eu vi que isso aí para mim foi muito bom, porque foi justamente com o chefe, né, da residência, eram as cirurgias maiores e exigiu, porque nessas cirurgias a gente tinha que já estar sabendo, você ia para a cirurgia, uma cirurgia que eu nunca vi na vida, mas eu tinha que saber pelo menos a teoria daquilo ali, porque ele perguntava o tempo todo. Então exigia muito de mim, mas para mim foi muito bom, né, porque eu estudei bastante e acabei entrando em todas as cirurgias com ele, todos os dias eu entrava com ele. E aí no final da residência ele acabou me chamando para fazer parte da equipe dele. É uma especialidade que é de homens, eu falo, não, era de homens, mas o que o homem tem de capacidade a mais que eu não tenho? Qual que é a diferença? Só um Y lá a mais? Cada vez eu fui chegando mais longe e cada vez mais eu fui achando que não compensava desistir. E também, por muito tempo, eu não tinha esse entendimento do que estava acontecendo comigo. Eu não levava para esse lado de que, é porque eu sou mulher. Eu não tinha estudo, né? Então, e a sociedade machista faz a gente acreditar que está acontecendo comigo porque eu sou uma pessoa e coisas chatas acontecem com as pessoas. É ao contrário do que muita gente pensa. Na área de computação, o número de mulheres está diminuindo e não aumentando. E eu já sofri, sim, agressões de alunos, né? Teve aluno que já deu murro na minha mesa, teve aluno que já gritou comigo. E eu fico pensando, se eu fosse um homem, eu duvido que ele faria aquilo comigo. E aí, por exemplo, as figuras que eu via de mulheres que estavam ali há 20, 25 anos, elas não passavam no cargo de gerência. As que conseguiam chegar lá tinha um padrão claro, claríssimo, padrão que eu falo físico, tá? Porque aí você via, por exemplo, pessoas a nível de coordenação, com 15 anos a mais de casa que eu, assim, no mesmo nível que eu estava, a pessoa 15 anos mais velha que eu, mas a pessoa era baixinha, gordinha. Então ela não ascendia, ela ficava ali. Não crescia. Aí quando você vai tendo esses olhos de ver, você começa a perceber quais são os lugares que fazem sentido ou não. Eu vi e ouvi pessoas com histórias extremamente tristes se convencendo diariamente que estava tudo bem. É muito ruim. E aí quando você vem, ainda mais quando você vem de fora e vem de outros contextos, é assustador. Mas depois que a neném nasceu, eu fiquei só 2 meses, voltei a trabalhar. Quase não tive contato com minha bebê. E isso aí foi muito difícil para mim, foi a parte mais difícil, né? Aí muitas vezes o esposo que arrumava ela, dava banho, colocava os lacinhos do jeito que eu gostava e ia levar para eu ver. Aí eu via um pouquinho ali na porta do hospital, dava um beijinho nela e ela ia embora. Às vezes eu ficava 2 dias sem ir em casa. E numa dessas vezes que eu fiquei 2 dias sem ir, quando eu cheguei lá em casa, ela já conversava nessa época. Aí ela não me quis e falava que amava era a babá. Quer dizer, chamando a atenção mesmo, né? Porque ela não me quis e falava, eu amo a Aninha, Aninha é a babá, eu amo a Aninha. E isso aí é que foi pesado. Aí toda vez que eu falo, eu choro. Acho que essa questão, assim, de olhares assustados bastante, mas isso também eu vejo um outro lado positivo, sabe? Eu tive muitos pacientinhos agora, muitos pacientes negros que a gente vê o brilho no olhar, assim, de ver esse reconhecimento. E pra mim é muito incrível poder ter chegado até aqui e saber que eu posso estar fazendo essa diferença só de estar aqui, sabe? Muitos pacientes agradecendo, a gente vê que fala, nossa, achei bacana. E as pessoas, é engraçado como muita gente não tem, ser negra, falar sobre isso ainda é um tabu muito grande, sabe? E muitas pessoas falam, é muito bacana ter
alguém da nossa cor, assim, sabe? Falam com muita timidez e eu acho bacana poder falar sobre isso, falar em voz alta, falar forte, para que isso seja mais natural ainda, para que eu não seja tão rara assim. Na verdade, eu vi exemplos que eu não queria ser aquilo. Entende? Eu participei de uma reunião das mulheres da engenharia que tinham umas engenheiras muito antigas e tal, que quando a gente questionava elas sobre um clássico, você tem uma ideia e o cara ir lá e tomar a sua ideia. Elas falando assim que, não, tudo bem, o importante é que faça o que eu queria que eu fizesse, se o crédito for de outro, tudo bem. Aí eu escutei aquilo assim, eu falei, eu não quero ser essa pessoa. Eu acho que assim, o importante da gente falar, Renata, sobre esse assunto e sobre o quão difícil é para quando eu chegar num cargo. Eu já estive em cargos de liderança e eu apoiava as mulheres que estavam abaixo de mim. Então, assim, a gente tem que falar para essas mulheres, quando elas chegarem num lugar de fala, que é mais difícil, elas inspirarem as meninas, que a gente possa ser exemplo e não o contra-exemplo. Porque senão vai ruir, não é fácil. E ninguém é obrigado a ser resiliente desse tanto. Ninguém precisa sofrer para trabalhar. Então, acho que a importância é essa, sabe? Da gente falar mesmo e pôr a cara e dar calço para as pessoas que estão vindo atrás. Eu acredito que o que me fez permanecer, além do fato de que eu estava muito longe para desistir, já tinha conquistado muita coisa para desistir, foi a inspiração nas minhas amigas mesmo. Inclusive, eu tenho um projeto que chama Calhandras Digitais para fazer esse intermédio para as meninas se unirem com as meninas. Se tiver alguma professora, conversar, tentar um contato mais emocional mesmo com a professora, conhecer a professora, porque é difícil. Quem vai ter empatia com as alunas vão ser as professoras. Se não tiver alguma professora, tenta se unir com as colegas, com algum professor que tenha uma maior empatia pela causa, né? E sempre uma apoiar a outra. Criação de rede de afeto e de apoio, exatamente. O que me motivou a permanecer nessa ideia de querer fazer mesmo neurocirurgia foram os próprios pacientes, a evolução dos pacientes. Eu em contato com aqueles pacientes e vendo a evolução deles, sabe? Aquilo ali me motivava a continuar querendo. Qualquer profissão que a predominância, né, é de homens, se você tem vontade, se você tem amor por aquilo, que faça. Se alguém no mundo um dia foi capaz de fazer, você também é, não interessa o sexo, não interessa. E mantenha o foco, e toda mulher é guerreira, né? Toda mulher é guerreira, quando quer, consegue. As mulheres agora ocupam com mais liberdade o espaço público. Mas ainda há quem não as queira em certos lugares. Ainda há quem acredite em espaços masculinos e femininos. Só que as mulheres sempre subvertem os silêncios impostos, utilizando os becos e as janelas sociais como forma de resistência. Chorando ou sorrindo, lutando ou apaziguando, explodindo ou se calando, mas sempre resistindo.